Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Recebendo dos nossos estúdios nessa manhã, a nutricionista aqui do município de Serapina Correia, a Diane Favreto. Bom dia, Diane. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rosário. Bom dia às secretarias de Educação e Saúde e também a todas as escolas do município. E o nosso assunto que estaremos conversando então com a nutricionista nessa manhã trata-se sobre alimentação escolar. E a primeira questão que eu gostaria de fazer para você na nossa entrevista é, Diane, em relação à importância da alimentação escolar. Então, a gente sabe o quanto é importante uma boa alimentação, não só para crianças, adolescentes, mas como nós adultos também, né? Só que para criança é ainda mais importante. Por quê? Porque tem todo o desenvolvimento infantil acontecendo nesse período, né? As crianças estão crescendo, estão aprendendo, estão conhecendo o mundo, né? Então, nesse período, é muito mais importante que se tenha uma dieta saudável, rica em nutrientes, porque tudo isso vai fazer com que melhore o desempenho da criança na sala de aula, né, no âmbito escolar. Então, as crianças hoje, elas passam boa parte do seu dia na escola. Então, é muito importante que essas refeições principais, como o café da manhã, como o almoço, o lanche ou a janta, eles contemplem todos os nutrientes para que a criança esteja nutrida e, com isso, tenha maior capacidade de aprendizado em sala de aula. Quais as atribuições que você tem como nutricionista? Então, o nutricionista que trabalha na alimentação escolar, ele tem várias atribuições. O planejamento do cardápio é apenas uma dessas atribuições, porque por trás disso o nutricionista ele participa também, ele acompanha as licitações, né, da compra dos alimentos que são da alimentação escolar. Ele verifica o recebimento desses alimentos, né, faz uma conferência de qualidade. Ele também acompanha nas escolas mesmo como que é o acompanhamento, o preparo desses alimentos, né? Além de fazer uma adequação dos cardápios para cada faixa etária, porque cada criança necessita de uma textura, uma consistência, uma quantidade diferente. E também ele faz esse acompanhamento para garantir que todos os nutrientes que a criança e o adolescente precisam sejam entregues. Você comentava, Diane, no início da nossa entrevista, que essa é uma etapa da vida das crianças que elas estão em crescimento. E para isso é muito importante o controle da alimentação das crianças. Como é que é feito esse controle? Certo. O controle da alimentação escolar é feito através de uma resolução. Existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar e dentro dele existe uma resolução que preconiza todos os ingredientes, todos os alimentos que são necessários para atender essas necessidades que as crianças têm. Hoje, a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira também. O que ele preconiza? E essa resolução está totalmente interligada com o Guia Alimentar. Ele preconiza o alimento de verdade. É aquele alimento que não passa pela industrialização. É aquele alimento que não vem numa embalagem super colorida ou cheia com uma lista de ingredientes muito extensa, né? É aquele alimento mais natural. São as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, as carnes, né? Tudo isso faz parte da alimentação saudável e todos esses alimentos vão fornecer os nutrientes que são necessários, né, para cada faixa etária. Então, quanto mais natural for essa alimentação, melhor. E é em cima disso que essa resolução do Programa Nacional de Alimentação, ela trabalha, né? Existe uma frequência de alimentos que deve ser oferecida, alimentos ricos em ferro, em vitamina A também. E também, em contrapartida, existe uma lista de alimentos que se deve oferecer raramente ou se evitar, que são os alimentos ricos em açúcar,
ricos em sal, ricos em gordura. Tudo isso deve ser evitado. E aí é em cima disso que se planeja toda a alimentação escolar. Considerando também um ponto muito importante, que 30% dos recursos da alimentação escolar são provenientes da agricultura familiar. Ou seja, são famílias aqui do município ou da região que fornecem esses alimentos para atender as nossas escolas, né? Então, se cria uma parceria com essas famílias, se gera emprego, se gera renda. E, em contrapartida, nós recebemos um alimento de qualidade nas escolas, que é aquele alimento fresquinho, que veio da horta, recém-colhido, né? Porque essas entregas, elas são todas semanais. Então, toda semana vem o produto fresquinho, novinho, para a gente consumir nas escolas. E qual a faixa etária que é trabalhada com essas crianças? Então, na rede de ensino municipal, hoje nós atendemos crianças de 4 meses até os adolescentes ali do 9º ano. Então, a faixa etária é bem ampla, bem extensa. Inclusive, as crianças, elas iniciam, né, nas escolas de educação infantil com 4 meses, e a introdução alimentar, porque até então eles só tinham como fonte nutricional o leite, né? Seja o leite materno ou de fórmula, mas toda a introdução alimentar, ela é feita na escola, né? Então, olha só a importância que a escola tem no desenvolvimento dos hábitos alimentares dessa criança, né? Que ela vai começar a conhecer os alimentos no âmbito escolar. Então, por isso a importância de uma variedade, né? De se oferecer esses alimentos, porque a criança, ela é muito, digamos, ela tem algumas resistências, né, ao novo, a texturas novas, cores, uma cor que é um pouquinho diferente, a criança já percebe que não tem vontade de provar, mas é importante a nossa insistência, né, de oferecer. Hoje pode ser que a criança não quis consumir, mas amanhã ou depois ela vai querer provar esse alimento. Então, por isso, a gente está sempre focado em trabalhar com diversidade de cardápio, com formas de preparo diferente, com apresentações diferentes, até para um lado mais lúdico, né? Porque a criança precisa desse incentivo de experimentar coisas diferentes. E por isso também que a alimentação na escola, ela precisa dessa variedade de todas as frutas, legumes, e oferecer tudo isso de um jeito diferente também, para que a criança tenha curiosidade e que um dia venha experimentar e gostar dos alimentos. Inclusive, Diane, há o programa também Saúde na escola. Isso. O nutricionista faz parte das duas secretarias, né? Tanto da saúde como da educação também. E existe o programa Saúde na Escola, que ele tem um âmbito de promover uma educação continuada. Então, além do nutricionista, nós temos enfermeiros, temos dentistas, educadores físicos, psicólogos, que cada um desses profissionais vai abordar um assunto diferente. E o nutricionista, então, ele faz parte ali da parte da alimentação saudável, e juntamente com o programa Saúde na Escola, existe o programa Crescer Saudável, que ele é um programa de prevenção ao sobrepeso e obesidade, que até ano passado não foi possível porque não houve o atendimento nas escolas, né? As crianças ficaram praticamente o ano todo em casa, mas no ano anterior houve uma avaliação nutricional e se verificou uma prevalência de 40% de sobrepeso. Então é importante fazer essa vigilância, né, nutricional do estado dessas crianças e trabalhar para a promoção da saúde. Fazer com que essas crianças recebam uma educação nutricional, não só crianças, mas como os professores, atendentes, os pais, né, a comunidade em geral, para que a gente consiga promover a saúde, né, reverter esses casos de obesidade que hoje estão tão elevados, agregando, né, com a alimentação ali da escola, para que a gente consiga
manter, digamos assim, a saúde de todas as crianças e adolescentes que são vigiados, digamos assim, pelo ensino municipal. E nessa fase que você relaciona das crianças em relação ao sobrepeso, à obesidade, a gente sabe que quanto mais cedo é trabalhado com a criança esse fator, também mais cedo é o resultado positivo que é realizado com essa criança. Isso, tanto esse acompanhamento, né, da criança, do adolescente, e também a educação nutricional, mostrar como tem que ser a porção do alimento que ele está consumindo, qual o alimento que é importante ele consumir, né, fazer todo esse acompanhamento, esse controle, né, para a gente garantir que se houver alguma patologia, algum estado de sobrepeso ou obesidade, que a gente consiga tratar isso o mais cedo possível, porque ele tem a vida toda pela frente, né? Ele tá começando agora a vida dele e a gente quer que essa vida seja bastante saudável, com bastante energia e que ele não tenha algum outro problema de saúde relacionado, porque a gente sabe que normalmente o sobrepeso e a obesidade não vêm sozinhos, né? Ele traz junto uma pressão alta, um diabetes, né? Uma doença cardíaca, então a prevenção tem que ocorrer desde pequenininho, desde cedo, desde lá da introdução alimentar, né? Para que ela seja o mais saudável possível, como modo de prevenção, porque é isso que a gente quer a prevenção e a promoção da saúde. Esses fatores estão relacionados exatamente com o sobrepeso, como pressão alta e outro tipo de problema que acaba se relacionando com a criança devido a esse peso acentuado. Mas há também por parte de você, além do trabalho que você desenvolve em relação ao acompanhamento dessas crianças, também orientação aos pais para um controle. Isso, agora a gente vai começar com esse ensino que está dessa forma híbrida, né? A gente vai começar a atuar mais nas escolas, né? Porque agora a gente consegue fazer isso, né? De fazer a educação nutricional tanto dos pequenos, mas também passar essa informação adiante, né? Para que a criança chegue em casa e ela conte para os pais como foi o dia dela na escola. E nós temos agora até o projeto de colocar as hortas, né? Nas escolas, fazer as hortinhas, né? Então, pensa só o processo que a criança vai viver. Ela vai plantar lá na horta, ela vai colher o alimento que ela plantou. A gente pode realizar várias oficinas, né, nas cozinhas das escolas. Então, as crianças e os adolescentes vão até a cozinha da escola, vão preparar o alimento que elas mesmo plantaram ali na horta, né? Que é todo um processo, um envolvimento. Eles vão chegar em casa, vão contar aos pais, materiais educativos também serão enviados, né, aos pais para casa, né? Que é importante essa relação entre escola e a casa, porque as duas se complementam, né? Um período do dia a criança está na escola, outro período está em casa, então a informação que vai da escola para casa também é importante nesse sentido de que a alimentação da família toda seja padronizada e também que toda a família coma junto, porque comer também é um ato social, né? Então, que interessante quando a criança vai para casa, leva uma informação nova, né? Aprende e ensina os seus pais também. É uma troca entre a escola e a família. Conversamos nessa manhã aqui no programa Realidade, na nossa entrevista do dia com a nutricionista Diane Favretto, falando sobre alimentação escolar. Obrigado pela sua participação, por essas orientações, por essas informações, pelo trabalho que você desenvolve juntamente com a Secretaria de Educação, também o pessoal da saúde, interligados, fazendo esse trabalho. Um bom dia e um bom trabalho para você. Obrigado, Marcos, pela oportunidade, pelo espaço. Gostaria de agradecer também toda a rede que está nas escolas, né, das merendeiras, cozinheiras, e agradecer à Secretaria de Saúde e Educação do município e deixar um bom dia a toda a comunidade.